Fala aí, Griok, bem-vindos a mais um vídeo e eu vou fazer hoje uma atualização do meu deck de Drytron. Caso você acompanhe o canal, você sabe que esse aqui é o meu deck principal do momento. Ele é o meu principal deck competitivo, é o deck que eu tô focando, o deck que eu tô aprendendo. E eu vou deixar aí no card em cima os outros profiles, caso você tenha vontade de ver builds mais puras e outras variantes do deck, certo? Hoje a gente vai estar vendo uma variante com o Destroy Hero Phoenix Enforcer, que até mesmo aqui no OCG ele não é tão standard no Drytron, então acho bem interessante você ver. E é isso, acompanhe o vídeo aí até o final, não esqueça de deixar seu feedback aí embaixo sobre a decklist, sobre o vídeo, sobre os conteúdos no canal. E enfim, vamos direto pro profile. Para nossa engine de Drytron eu vou usar um Draconides, um Delta, um Gama, 3 Zetas e 3 Alphas. Não tem muito segredo, na verdade, esses 8 nomes aqui, eles são muito standards no OCG, porque aqui é um lugar, aqui o nosso formato ele é bem diferente do de vocês, onde a gente tem por obrigação que rodar muita interação contra e usar hand traps e interações contra hand traps. Então acaba que os nossos slots de main deck eles acabam sendo muito comidos por isso. Então os nossos decks de combo eles tendem a usar uma engine mais enxuta possível, mas apesar disso eu ainda estou escolhendo rodar o Draconides. O Draconides ele é uma carta excelente, ele é uma carta que pega muita gente de surpresa, até mesmo quem conhece o deck acaba levando o Draconides no susto, e ele é uma carta que, como a maioria dos players que já jogam ou já estudaram Drytron sabem que ele é uma excelente maneira de você jogar em volta por cima de draw. E aqui no OCG ainda, existem muitas vezes onde você vai levar múltiplas hand traps e em mãos um pouquinho desalinhadas você ainda consegue terminar com ele na mesa. E a gente tá num formato onde Spot Removal é muito bom. Contra o Tree Brigade é uma interação decente, contra o Sword Soul é uma interação decente, contra o Eldritch é uma interação decente, fora que ele é uma carta que não leva alvo e isso pode desligar algumas coisas no formato, certo? Então ele é uma carta muito boa e eu acho que é muito legal você ter ele, até mesmo num grind, ele é uma win condition alternativa, é isso que eu tô querendo dizer no fim. Muitas vezes eu queria comprar mais gamas, mas ao mesmo tempo que eu queria comprar mais gamas, eu não vejo a necessidade de ter o segundo dele. Eu queria comprar ele mais vezes em algumas mãos um pouquinho mais tortas, e principalmente no segundo. Ele de longe é o seu Drytron mais forte no segundo. Ele é o único Drytron que exige resposta do oponente, porque se ele resolve, ele significa Exceed, e Exceed significa Zeus. Então ele é com certeza o melhor do segundo. Pra engine de anjo, a gente tem as 3 Diviners. A Diviner ela é um pouco esquisita, ela é uma incógnita, porque ela geralmente vai buscar pra você, na sua principal sequência de combo, aquela peça que vai faltar na sua mão. Ela vai pegar ou as spells de ritual, ou ela vai pegar um monstro ritual que falta pra encaixar o seu combo. Na maioria das vezes ela é o seu imã de hand trap. Então é muito esquisito, e o fato de eu rodar o engine de Vert Anaconda com o seu Destroy Phoenix é outra maneira de você levar a interação nela e conseguir ainda fazer um push alternativo linkando 2 cartas na tua mesa para um Vert Anaconda. Então se você joga com ou se você joga contra o Drytron, analisa bem o game state, porque muitas vezes é certo da hand trap aqui. Por que eu falei que é esquisito? Porque ainda assim, principalmente aqui no CG que a gente tem o Union Carrier, ela não é uma... você dá uma impermanence aqui, principalmente, não é uma garantia de parada de combo. Não é uma garantia de parada de combo. Então é um pouco esquisito, porque ela é o seu spot mais sensível, ao mesmo tempo que o fato dela ser o spot mais sensível faz com que você monte o seu deck de maneira com que ela não seja mais. Não sei se fez sentido, não sei se eu consegui explicar o meu pensamento aprofundado acerca da Diviner. Enfim, ela é 3 cópias porque você busca muitas Diviners durante o seu jogo e ela é muito boa. 2 Eva, que infelizmente tem que rodar 2. A melhor coisa sobre a Eva é o fato dela ser nível 1. Você definitivamente não quer esquecer o fato dela ser nível 1.
e ser uma normal summon que faz a Zeus em segundo. Muitos e muitos jogos, e eu digo muitos jogos mesmo, eu já dei normal summon diva pra fazer Mubeta e combar a partir daí. Muitos jogos, é incrível o número de jogos que eu já fiz isso, certo? Então, se liga a esse fato. E 2, infelizmente, por mais... Eu sei, você que joga de Drytron aí, é ruim, é horroroso. A melhor coisa seria se você pudesse rodar uma cópia dela só. Mas, enfim, é muito forte pra não rodar duas. Você resolver as duas na sua sequência de combo é literalmente FTK. É literalmente FTK contra a maioria dos decks. O seu Haroldo e as suas 3 melhor cartas do Yu-Gi-Oh! Essa carta vai ser mexida. Essa carta vai ser mexida aqui também. E eu sinto que é próximo. Infelizmente eu sinto que é próximo. Essa carta é muito injusta. A interação que ela tem com o Drytron é literalmente injusta. O que ela faz pelo deck é injusto. Tá escrito aqui, injustiça, nessa carta. Ela é muito forte. Essa carta é muito forte nesse deck. E não é à toa que o Drytron, ele não é o melhor deck aí pra vocês. Se isso aqui tivesse a 2, literalmente, se eu mandar isso aqui a 2, faz uma diferença matemática que vocês não têm ideia. Não só em consistência pro deck combar, como também em grind e em sequências de combo. Porque quanto mais cópias de Benten você ainda tem no deck, mais efeitos de Drytron de graça você vai poder ativar. É muito forte, cara. É muito forte. E o fato, inclusive, o fato dela estar limitada e o deck ainda ser um dos melhores por aí no TCG, diz muito sobre a força dessa carta e dessa engine. Enfim, né? Pra Sand Traps, eu tô rodando 3 Orange, 3 Ashes e 2 Maxê. As Ashes não tem o que falar, ela é a hand trap mais versátil do Yu-Gi-Oh!, né? Não tem o que apresentar. Os 2 Maxes, eles são bem questionáveis, e os 3 Orange são maravilhosos. Ele é o gama da engine de anjo. Inclusive, ele é um dos motivos do Drytron ele tá topando tanto aqui no OCG. Muitas pessoas, elas escolheram aqui no OCG cortar esse pack de 4 cartas aqui por uma engine um pouquinho mais forte, usando no lugar do Haroldo Grande, eles usam uma engine de Preparation of Heights e... como que é o nome? O Perfection, no lugar do Ultimateness. Porque é uma engine que meio que comba com uma carta só. A sua Pre-Prep, ela chega no seu... Você consegue buscar o seu Perfection e Ritual Spell pra você descer ele early e não levar Hand Trap e não levar Nibiru. A única Hand Trap que você levaria no caso é isso aqui. Por que a galera tá escolhendo cortar? Por alguns motivos. E por que mais fácil, por que eu escolhi manter? Porque a Maxê, ela é uma hand trap que ela é muito versátil. Ela pega decks, tanto combos como mid-ranges. E eu acho que é importante, principalmente para um deck como o Drytron, ele manter a vantagem contra decks, principalmente contra um Sword Soul da vida. O importante contra esses decks é você manter carta em jogo. E essa carta aqui, encaixada, por exemplo, contra um Long One, pelo menos vai tiver uma carta nova e vai ameaçar o oponente a parar o combo dele. Porque senão na volta você amassa. Então eu acho que faz sentido você usar Maxê. O Drytron, a galera tá desistindo de usar isso aqui porque a sua engine é tão forte. O Drytron ele é tão forte por si só e você já tem tantas interações contra a Hand Trap. O deck ele já é tão naturalmente bom contra a interação em Hand Trap, e você já tem tantas respostas, você tem, na decklist básica, entre aspas, você já tem 8 respostas contra Maxê, o que numericamente, estatisticamente falando, num deck de entre 40 e 44 cartas, em 43, quer dizer, é muita coisa e você com certeza vai ter a resposta pra Maxê, que é a única Hand Trap que para você. Inclusive, em boas sequências de combo, em mãos minimamente decentes, você consegue encaixar o seu Orange Light no meio do combo, o que é absurdo, porque o que acontece muito, um erro muito grande cometido contra players de Drytron é quando o oponente ele tem uma Hand Trap e ele escolhe esperar, igual mina de igreja, ele escolhe esperar. Ele escolhe esperar e fala, não, eu vou dar minha Hand Trap num spot que eu acho que vai machucar mais. Se o seu oponente ele escolhe fazer isso, meu amigo, ele tá muito ferrado. Se você joga minimamente bem de Drytron, você consegue, por exemplo, buscar um Orange e tendo um anjo a mais na mão, sabe, pra você se proteger disso. Não são poucas as vezes que isso acontece. Que o player de Drytron ele abre Zeta, Alpha e anjo na mão. E a Benten que você buscaria no meio desse combo, ela vai te buscar um Orange.
entendeu? E esse Orange vai permitir com que a sua sequência de combo passe na força. Então, cara, é muito bom. E falando, principalmente, as duas Maxes também estão aqui, porque 8 Hand Traps eu acho que é um número legal pra você se manter comprando interação no meio do jogo, certo? E não ficar pelado em um segundo. Apesar do engenho do deck já ser bem forte. Pras spells, eu tô rodando 3 Emergency e 3 Nova. Parece muita coisa e é muita coisa, mas eu vou explicar por quê. Principalmente pra mim, que eu ainda não tô fazendo um metacall propriamente dito, o meu metacall é contra os meus amigos, que estão jogando de Sword Soul, estão jogando de Evil Twin, estão jogando de Eldritch. O ideal pra mim é ver jogo. Se eu vejo o jogo, muito provavelmente eu ganho. Muito provavelmente eu ganho. Porque a engine do deck é tão explosiva, ela é tão forte, é tão difícil você dar interação no lugar certo, que se você vê 3 nomes, isso é um bagulho que eu, jogando com o deck, eu percebi. Se você vê 3 nomes de Drytron no segundo, você ganha. Você literalmente ganha. Se você vê 3 nomes de Drytron em um ritual, você ganha. Não tem como você perder. É muito difícil você perder. Às vezes que eu perdi no segundo com esse deck é quando você compra cartas redundantes. Por exemplo, você compra 2 novas ou você compra 2 emergency. Isso é horroroso, realmente. Só que eu não quero me dar o luxo de perder indo primeiro por não abrir nome de Drytron, que também é um jeito do Drytron perder. É você indo primeiro, você não abrir nomes o suficiente, ou você não abrir mãos alinhadas o suficiente. Então eu prefiro perder por mais do que perder por menos. É só por isso que eu tô usando esses 6. Eu cortaria muito fácil, principalmente a Emergency A2, porque ela machuca bastante o draw. Porém, eu jogando com meus amigos, que inclusive main deckam draw contra mim, eu não senti com tanta força isso. Principalmente agora que eu tô usando Destroy Fênix, né? A ritual eu tô usando 2. Eu tava usando uma, e aí eu tava usando um campo. Eu tava usando um Fafnir e uma Ritual Spell. E tá me indo bem. Eu troquei isso aqui recentemente, porque na teoria, a segunda spell ela é boa no grind. Na teoria você grinda um pouco melhor se você tem a segunda spell. Eu ainda vou testar isso com mais eficácia e dizer pra vocês em atualizações futuras, mas é muito standard todas as daquele X de Drytron rodar 2, porque na teoria a segunda é necessária pro grind, a primeira você usa pro combo e a segunda você quer no grind. Eu admito que você resolver o seu Zeta no grind game ele é um pouquinho frustrante. Você resolveu o Zeta e não ter Ritual Spell pra comprar. Mas particularmente eu não sinto tanta falta. Eu ainda vou testar isso aqui pra dizer com mais eficácia pra vocês. O campo, ele é draw, né? Faz sentido trocar pelo campo por causa de draw. Agora, para as spells genéricas, a gente tem as 2 Crossout e as 2 Khaled. Com isso aqui, você tem exatamente o 3, 6, 10 respostas pra Maxi. É só por isso que eu rodo ainda Crossout. Eu garanto pra vocês que qualquer outra Hand Trap que não é Maxi, o Drytron tanca e comba normalmente. Normalmente, eu boto a minha mão no fogo por isso. Em mãos minimamente alinhadas, você comprar Crossout às vezes é ruim. Porém, existe um fator muito importante que me faz ainda querer rodar mais a Crossout. A Crossout, em teoria, ela é uma carta horrorosa indo segundo. Ela é uma carta horrorosa no segundo e não tá errado. Porém, não são poucas as vezes em que eu levo Khaled e eu acabo perdendo. Por quê? Eu vou explicar. Mãos desalinhadas são o quê? São você comprando a sua IVA, você comprando não comprando o nome de Drytron, comprando, sei lá, Orange com um monte de ritual, você comprando Hand Trap. E por que eu falo isso? Muitas mãos você desicaria com a Maxi resolvendo. Isso é mais um motivo pra você rodar isso aqui em junção da Maxi. A Maxi, ela te resolveria seu problema. Por exemplo, você tá contra um Soulken, isso me acontece bastante. Você tá contra um Sword Soul. O cara, normal Kaguya, efeito revelo. Você Maxi. O cara, Ash. Você, ok. O que aconteceu nessa trocação? Você perdeu uma carta.
Você perdeu uma carta. Você literalmente perdeu uma carta. Em mãos desalinhadas nessa minha variante, o que acontece muito? Você às vezes compra uma Crossout e uma Khaled nessa brincadeira. E a Crossout e a Khaled, elas podem ser usadas nessas situações contra as interações do oponente. Por exemplo, você dá uma Maxie, ou você dá uma Ashe, ou você dá Ou, muitas vezes também, não poucas vezes, você dá Orange descartando IVA. Você dá Orange descartando IVA. Aí você pode usar esse conjunto de 4 cartas pra se proteger tanto da range trap que ele vai dar em resposta, por exemplo, uma Ashe no seu Maxie, ou um Gama no caso não. Ou uma Khaled na sua Maxie, ou uma Khaled nas suas range traps, e nessa situação a Crossout ela salva demais, cara. O que a Crossout faz nessa situação pra você é o seguinte, por exemplo, você tem um Orange, uma Eva, uma Crossout. O cara, normal, summon, efeito. Você Gama de anjo, e o cara Khaled, você Crossout, você acaba de buscar um follow, você vai buscar metade de combo, que é a sua Diviner, ao mesmo tempo que você para a jogada dele. Isso é muito forte. Você garantir que isso vai acontecer, ganha jogos, e eu já ganhei jogo assim. Então, eu gosto muito da Crossout, eu não consigo tirar ela do meu main deck. Eu não consigo, eu não tenho essa coragem, porque ela é muito, muito forte. E também não são poucas as vezes em que você vai segundo, dá efeito de Drytron, leva a Khaled e se protege. Não são poucas as vezes que isso acontece. Então é por isso. E por fim, a última spell genérica é o nosso Foolish Burial, porque o Foolish Burial é uma boa carta, ele acessa muitas coisas por você, vira qualquer nome de Drytron, vira ritual pra você trazer com o seu... uma jogada muito interessante é você tendo um Fafnir na mesa, um Exceed, você envia um ritual e usa as matérias pra fazer. Não são poucas as vezes que você faz isso, certo? Não são poucas as vezes que você pode fazer isso. E por fim, pra terminar, uma Fusion Destiny, um Celestial e um Blood. Cara, eu vou falar muito agora. O Blood é pensável, entre aspas. Por que você usa o Blood? Porque ele é o único usável de nível alto. Você não tem espaço pra Malicious. O seu Dasher, ele é horroroso no Drytron, porque por que o Dasher é bom em outras variantes? Porque você, num Sword Soul, você compra uma Ecclesia e dá Special com Dasher. Isso é ok. Você compra uma Kaguya e dá Special com Dasher. Você compra um Taya e dá Special com Dasher. Entendeu? Ok, isso é justo. Porém, no Drytron, num grind game, tudo que você compra, você quer manter na sua mão. Porque não faz diferença você ter na mão no campo. O Blood, ele é esquisito, você não quer fazer isso, mas em decks de combo pesado como Drytron e Dragon Link, a galera tem escolhido rodar o Blood porque ele é o único encaixável. Se você dá hard draw dele, pode acontecer numa variante muito esquisita, você ter 3 bichos na mesa, levou hand trap e fala, pô cara, não dá pra fazer nada. Tá, toma esse Blood aí. Sabe? Pode acontecer, não vai. Matematicamente não vai acontecer, mas pode. Fora que é muito esquisito também você, usando o efeito do Fênix de reviver, no susto você revive isso aqui. Eu não sei nem se pode, na verdade, eu nunca testei isso. Pode. Você pode reviver isso aqui no susto com o Fênix Enforcer e o oponente vai falar, nossa, isso existe, né? Isso aqui aí vai desligar as Zeus do cara, vai desligar tudo do cara, e é muito bom. Na volta você reviver isso aqui. O Celestial, cara, esse bicho, ele é absurdo, cara. Isso aqui é insano. Muitos jogos. Tem um jogo em específico que eu joguei recentemente contra um Evil Twin. E Evil Twin, vocês já viram o vídeo aqui no canal, vocês conhecem. Vocês sabem que o Evil Twin, ele usa literalmente entre 15 e 21 hand traps. Aquele deck, ele encaixa isso tudo. E cara, eu literalmente... O que aconteceu? Eu fui combar, levei Maxie. Falei, ok, o meu deck ele consegue tancar. Eu olhei pra minha mão e falei, ok, eu vou tancar essa Maxie. Combei. Levei, acho que umas 5 em hand trap, cara. Eu levei 5 hand trap do cara. Imperme, Ogre, Belly, Veiler, Ashe. Levei tudo. Terminei no... Eu fiz o Fênix e passei. O cara com 500 cartas na mão. O que acontece com decks mid-range? Eles têm pushes definidos. Você tem 55 cartas na mão, mas qual que é o push do Evil Team? Normal, Special, Link.
O máximo que ele vai fazer é descer mais 2 e fazer um link um pouquinho maior, mas ele não vai te matar. Até porque eu tava com o Fênix Enforcer na mesa. Ele ficou com um monte de carta na mão. Ele me parou durante o combo, ou seja, ele não comprou o deck inteiro. Ele me parou durante, mas eu consegui juntar e fiz o Fênix Enforcer. Entrou no turno dele, eu dei algumas coisinhas, dei uma Orange aqui, dei uma Khaled ali, certo? Khaled não, eu dei umas interações esquisitas, eu dei o próprio Fênix Enforcer. A gente foi pra um grind. Voltou pra mim, voltou pra ele. Voltou pra mim, voltou pra ele. Até que chegou no momento em que ele tava bem, sabe? Ele tava bem de recurso. E eu tinha gastado muita coisa. Só que ele tinha gastado todas as interações dele. Se voltasse pra ele, ele ganhava. E literalmente o turno voltou pra mim, veio a Ritual Spell, eu setei, dei isso aqui, comprei 2 nomes de Drytron e ganhei. Por causa disso aqui. Eu literalmente ganhei um grind por causa disso aqui. Eu até comentei com esse amigo meu que eu tava jogando, eu falei, cara, desculpa, não era pra mim ter ganhado esse jogo, cara. Mas essa carta é simplesmente absurda. Isso aqui é um Pot of Greed, cara. Isso aqui é um Pot of Greed. Não tem lógica. Cara, essa engine vai ser mexida. Eu vou aproveitar pra usar enquanto pode. Mas certo, esse foi o meu main deck. Tem, se eu não me engano, 42 cartas. Se eu, salvo engano, tem 42 cartas. Quem é maluco e contou, confere aí nos comentários. Vamos pro Extra Deck. O Extra Deck, ele é a parte mais emblemática, eu diria. Porque ele é muito versátil. O Drytron pode montar 500 mil variantes de Extra Deck. Mas a que eu escolhi foi essa. Esse aqui é o campo que eu tava usando antes. Que eu não estou usando, por isso que tá fora da build. O Mubeta. Cara, o Mubeta ele é muito versátil. Essa carta é muito versátil. É um dos melhores suportes que a Konami poderia ter dado pra esse deck. Não esqueça, você que é jogador de Drytron, não esqueça do efeito de negar Spell e Trap. Você vai ganhar jogos por causa disso. Escuta o que eu tô falando. Pegue pessoas no susto com o efeito de negar Spell e Trap. As pessoas perdem pra esse efeito, cara. Perdem demais. Demais, demais, demais. Use isso ao seu favor. Esse é o típico texto que ninguém lê na carta. Ninguém lê, nem os próprios jogadores de Drytron sabem que existe esse efeito. Mas tire proveito disso. Esse, amigo, é um negate de Spell e Trap. Não se esqueça. Assembly, cara, tá escrito aqui Azeus, né? Down Nerd, eu amo a Down Nerd. Eu amo a Down Nerd, cara. Pra mim, todo extra deck de Drytron precisa da Down Nerd, porque o fato de você sacrificar um slot do seu extra e poder resolver o Azeus mais uma vez é muito forte. É muito, muito forte. Certo? Existem metacaus, obviamente, que o Azeus ele não é tão eficiente. Então é bem cortável, inclusive pela segunda cópia de Mubeta. Mas eu gosto, eu amo demais a Down Nerd e tá me servindo muito. Beatrice pro seu combo, Azeus pra você ganhar jogos em segundo. Ele é o principal motivo do Drytron ter um Go in Second tão explosivo. Se não fosse o Azeus, cara, o Go in Second do Drytron, eu digo pra vocês, com números tirados do nada, que 80% da força do Go in Second do Drytron tá no Azeus. É muito insano, é muito insano. Linkuriboh, Carrier, Mascarena, Unicórnio, Access Code. Qual que é o lance aqui com a Mascarena Access Code? Muita gente, inclusive, tá desistindo do combo de Mascarena. Tá desistindo do combo de Mascarena não, tá trocando o Access Code pelo Boreal Sword. Eu não concordo muito, certo? Porque... Mas eu concordo em partes, na verdade. Porque o Access Code ele é um pouco esquisito no Drytron. Fazer Link Climb no Drytron não é uma tarefa muito fácil. Porque se você analisar, a maioria dos seus links aqui, eles ou você faz um turno oponente com a Mascarena e tal, ou eles não são usáveis como Link Climb decente, que no caso é seu Carrier e é a sua Anaconda. Por que eu falo isso? Existem muitas situações em que um Destroy Fênix vai destruir a Anaconda e o seu Onion Carrier ele não é um bom Link Climb, indo segundo principalmente. Então o Access Code ele é bem trocável pelo Boreal Sword. É muito mais fácil você juntar 4 nomes na mesa nada a ver do que você você deixar o unicórnio sobreviver. O que acontece muito em mãos esquisitas é você fazer o unicórnio e o cara tirar o unicórnio, o que faz com que o seu Access Code seja muito ruim. Porque os únicos links que sobram na mesa pra você são o Carrier, que não pode ser link material no turno que você faz ele, e o Anaconda, que se você faz ele, provavelmente você quer fazer efeito. Você não quer usar ele como link climb, entendeu? Então faz muito sentido você trocar pelo Boreal Sword, porém o Access Code ele faz uma coisa por você que é mais interessante do que o Boreal Sword. Ele mata na volta sem levar Nibiru, o que é muito importante.
muito, muito importante, principalmente para jogadores inexperientes como eu, certo? Onde você se abre pra Nibiru muito fácil. Mesmo você tendo Ultimateness ali na mesa, você às vezes lembrando combinações esquisitas de, sei lá, Imperm e Nibiru, tá ligado? Aí você, na volta eu falo isso, né? 2 Heralds e uma NX. É bem tirável o segundo, não vou mentir, é bem tirável. Porém, existiram episódios específicos onde, se eu tivesse o segundo, talvez eu tivesse ganhado. Não teria ganhado com certeza, mas teria mais jogo. Do mesmo jeito que em builds antigas eu tirei a NX, e tinham jogos onde eu podia, por exemplo, indo segundo, ter usado a Diviner como bait de interação ao invés de buscar carta. Porque o meu principal push não era a Diviner, não era ela que eu precisava resolver. Eu podia usar só a Diviner pra enviar NTs e baitar uma Baroness, baitar uma Trap de Sword Soul, baitar uma Imperm, tirar alguma coisa do campo. Então eu senti falta da NTs, mas o segundo disso aqui, ele é bem esquisito, cara, porque nos jogos em que você usa ele, é muito bom. Mas na maioria dos jogos, eu não vou dizer na maioria, mas em grande parte dos jogos você não precisa. Sendo bem sincero, você não precisa. E por fim, nosso combo maravilhoso de Anaconda com Destroy Fênix. Por que eu uso esse combo nesse deck? Se vocês analisarem no meu Twitter, eu venho retweetando bastante, inclusive nos últimos meses, variantes de Drytron. E acho que uma variante só de 2 meses retweetando isso, usou Destroy Fênix. Uma variante só topou. E por isso eu tava bem resistente à ideia de colocar o Destroy Fênix no Drytron. Tava bem resistente mesmo. Porém, o que esse amigo aqui faz por você é muito forte. É muito forte. E não só pela interação que eu expliquei com o Celestial ali, de ser um Pot of Greed, mas também, isso aqui é a quinta Hand Trap. Você pergunta, o que você tá falando, Grill? Anaconda é a quinta Hand Trap? Sim, é a quinta Hand Trap, porque as 4 Hand Traps você aguenta. Agora, 5 Hand Trap já é um pouco mais difícil. Aí na quinta Hand Trap você vai pra isso aqui. Isso aqui é a quinta Hand Trap. Você levou 5 Hand Trap, você fala, ok, Anaconda passo. Anaconda Fênix passo. Aí o cara vai olhar assim pra você e vai falar, cara, o seu deck precisa entrar na lista imediatamente. Meus amigos, eles estão falando direto, cara, direto. O Sr. Necroz, um amigo meu, um outro amigo meu. Ninguém mais, sabe, não é mais divertido jogar comigo, cara. Porque o deck simplesmente é excessivamente degenerado. Esse deck, ele é literalmente degenerado e ele é, pra mim, o motivo de Maxê existir no jogo. O motivo de Maxê existir no jogo é esse deck. É esse deck. Se não existisse decks como esse, a Maxê não precisava existir. Mas como eles existem e tem caras como eu que gostam e amam esse deck, a Maxê existe, né? A Maxê tá aí. E bom, enfim, né, cara, esse profile ficou gigantesco, eu expliquei bastante coisa, eu espero que você tenha visto até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e entendido meus pontos de vista. E, cara, teste o Destroy Fênix. Essa carta é muito, 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 muito forte. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal. E não esquece de deixar o seu comentário, é muito importante eu saber o seu feedback aí embaixo nos comentários, certo? Deus abençoe a todos vocês. Griônio vazando.